Oi, gente. Bom dia. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de atividades na página 15. Pega para mim, por favor. Lá no livro de atividades, na página 15, você vai ler o título Grau do adjetivo. Então, vamos pensar. Nós já falamos lá na classe de palavras do substantivo que o substantivo varia em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau. Tem o grau normal, o aumentativo e o diminutivo. Não foi? Agora, em adjetivo, que é uma outra classe gramatical, você vai ver que o adjetivo também varia em gênero, em número e em grau. Então, gênero masculino e feminino, número singular e plural e grau. Qual que é o grau do adjetivo? Aí é maior, não é? Olha lá, página 17, o LA fez um esquema para facilitar a sua aprendizagem. Primeiro grau do adjetivo é o grau comparativo. O próprio nome fala, comparativo. Quer dizer, você vai comparar duas partes. Na hora de comparar, você tem três opções. Ou você deixa uma parte em nível acima em relação à outra, ou você deixa as duas partes no mesmo nível, ou você coloca uma parte em nível inferior, abaixo em relação à outra. Mas você está comparando duas coisas, duas partes, duas pessoas. Então, você tem o grau comparativo de superioridade. Toda vez que for o grau comparativo de superioridade, você usa a palavra mais. Então, você fala, minha boneca é mais bonita do que a sua. Pode falar do que ou só que minha boneca é mais bonita que a sua. Então, eu comparei duas bonecas e eu coloquei uma em nível superior. Por isso que é comparativo de superioridade. Este anel é mais valioso do que aquele. O anel de ouro é mais elegante do que o anel de prata. Então, é um grau comparativo de superioridade. Uma das partes ficou em nível superior, acima. Agora, grau comparativo de igualdade, gente. Igualdade, você vai comparar as duas partes e elas vão ficar no mesmo nível. Então, minha boneca é tão linda quanto a sua. Você pode usar a palavra quanto ou como. Minha boneca é tão linda como a sua. Meu anel é tão valioso quanto o seu. O anel de Maria é tão lindo quanto o anel de Joana. É um grau comparativo, porque os dois anéis foram comparados, mas de igualdade. Eu não coloquei um em nível superior nem inferior em relação ao outro. E o comparativo de inferioridade, na comparação, uma das partes vai ficar em nível abaixo, inferior. Então eu digo, minha boneca é menos bonita que a sua. Meu relógio é menos valioso que o seu. Ou, meu relógio é menos valioso do que o seu. Meu lápis é menos fluorescente do que o seu. Então, eu comparei os dois lápis e um brilha menos, ele é menos fluorescente.
Aí é um grau comparativo de inferioridade. Esses são os 3 graus comparativos do adjetivo. Grau comparativo de superioridade, você vai usar a palavra mais. Grau comparativo de igualdade, você vai usar tão. E grau comparativo de inferioridade, que você vai usar a palavra menos. O LA, ele até colocou essas palavras com as letras maiores. Dá uma olhadinha aí na página 15, olha lá. Mais do que, tão, quanto ou como e menos do que. Tá vendo? Por isso que eu gostei desse esquema aí que o LA fez, que aí fica bem fácil de você aprender. Claro que o primeiro quadradinho lá é o grau normal, o primeiro retângulo. O grau normal não tem comparação nenhuma. Olha lá, o museu é belo, né? O anel é belo, o lápis é brilhante, é fluorescente. Aí não tem comparação nenhuma. Se você comparar, vai ser o grau comparativo de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Lembrando, já que apareceu a palavra menos, não existe na língua portuguesa a palavra menos. Ela não existe. Nunca você vai pronunciar a palavra menos. Qualquer pessoa que você ouvir falando a palavra menos, a pessoa falou errado. Não existe, é sempre menos. Então, hoje fui à praça e vi menos pessoas. Amanhã vou comprar menos balas. É sempre menos, viu? Ela está menos nervosa hoje. É sempre menos, viu? Lembrando. Bom, além do grau comparativo, tem o outro grau do adjetivo que é o superlativo. Então você vai pensar assim: se é superlativo, então não tem comparação. Porque se fosse comparação entre duas partes, seria comparativo. Superlativo, lembra da palavra super. Ou seja, algo vai ser eleito super, vai ganhar de algum modo em relação a um grupo. Eu até costumo brincar assim, em relação ao grupão. Alguém foi eleito ou algo foi eleito super, superlativo. O mais, o que ganhou. Então, no grau superlativo, você tem o superlativo relativo. Ou seja, em relação a um grupo, você elegeu algo super. Então, eu digo assim: a Margarida é a mais bela das flores. O que eu fiz? Eu pensei em todas as flores e elegi uma. Por isso que a gente fala superlativo. Relativo, porque em relação a todas as flores, ao grupão, eu elegi uma que eu acho a mais bela. Então, a Margarida é a mais bela de todas as flores. A Margarida é a mais bela das flores. Ou eu digo, por exemplo, aquela praça é a mais movimentada da cidade. O que aconteceu? Superlativo relativo, ou seja, relacionando em relação a todas as praças da cidade, ao grupão, eu elegi aquela praça como a mais movimentada. Eu digo, esta boneca é a mais bela da loja. Então, em todas as bonecas da loja, esta é a super, por isso que é superlativo, relativo, porque é em relação a todas as bonecas de superioridade.
O anel de ouro é o mais caro da loja? Então, de todos os anéis, o anel de ouro é o mais caro. É um grau superlativo, super, que é o anel de ouro, relativo, porque é em relação a todos os anéis da loja, de superioridade, porque ele é o mais valioso, ele é o mais caro. Bom, assim como eu elejo algo para ser o mais, eu posso eleger algo, gente, para ser o menos. Se eu elejo algo para ser o menos, aí vai ser grau superlativo, relativo, só que é menos, então é de inferioridade. Eu digo, este relógio é o menos valioso da loja. O que acontece? Em relação aos relógios da loja, este determinado relógio é o super, só que ele é o super em nível inferior, né? Ele é o menos valioso da loja. Aquela flor é a menos vendida da floricultura. Então, em relação a todas as flores da floricultura, ela é a menos, por isso que é superlativo, porque ela ganhou. Relativa em relação a todas as flores lá da floricultura, só que é de inferioridade, porque ela é a menos vendida da floricultura. Se ela fosse a mais vendida, aí seria superlativo, relativo, porque é em relação a toda a loja, de superioridade, porque ela é a mais vendida. Mas se eu falo que aquela flor é a menos vendida da loja, aí já virou superlativo, porque ela ganhou, relativo, porque é em relação a todas as flores da loja, da floricultura, mas ela é a menos vendida, por isso que é inferioridade. Aí na página 15, você vai observar no esquema que o superlativo relativo de superioridade aparece o mais e no de inferioridade o menos, né? Algo vai ser super, vai ganhar em relação ao grupão, ou de forma superior, o mais de todo o grupão, ou de forma inferior, de todo o grupão é o menos. Combinado? Certinho? Bom, mas você tem também o superlativo absoluto. Então, vamos voltar. Quando você fala superlativo, lembra de super. Algo, alguém ganhou. Se eu falo relativo, é em relação a todo o grupão. Agora, se eu falo absoluto, gente, não houve nem comparação nenhuma, nem a grupão, nem a cidade, nem a nada. Eu digo assim, o menino é muito inteligente. Pronto. A flor é muito cheirosa. A menina é muito feliz. Pronto. Eu não falei que a menina é a mais feliz da escola, né? Porque se eu falar que a menina é a mais feliz da escola, aí é superlativo, relativo, porque é da escola de superioridade. Mas eu não falei isso. Eu vou falar, a menina é muito feliz. Então, é um superlativo, porque ela é super, ela ganhou, mas ele é absoluto. Eu não estou falando se ela é a mais feliz da escola, se ela é a mais feliz da casa, se ela é a mais feliz da creche, se ela é a mais feliz da praça. Não! Eu estou falando de maneira absoluta. Por isso que é um superlativo absoluto. Aí você vai ter o analítico e o sintético. No analítico, você usa muito, olha a palavrinha muito aí, com letras maiúsculas, na página 15. A palavra muito e o adjetivo. Então eu digo, a menina é muito bela.
A criança é muito gulosa. O menino é muito inteligente. Você usa duas palavras, muito e o adjetivo. Aí é o superlativo absoluto analítico. Duas palavras. Lembra de análise, né? Duas palavras. Analítico. Agora, o sintético, você vai sintetizar essas duas palavras. Então, ao invés de falar a menina é muito feliz, você vai falar a menina é felicíssima. Você une muito feliz e transforma num adjetivo só. Felicíssima. O menino é muito inteligente. Superlativo, absoluto, analítico. Aí eu digo, o menino é inteligentíssimo. Aí é o superlativo absoluto sintético. Por quê? Eu usei um adjetivo só no grau superlativo absoluto sintético. A maioria, não são todos não, mas grande parte do superlativo absoluto sintético, o adjetivo vai terminar em íssimo ou íssima. Então, inteligentíssimo, belíssimo, felicíssimo, amicíssimo. A maioria termina em íssimo e ou íssimo. Existem outras terminações também. Quando você fala facílimo, dificílimo, ao invés de falar assim, a prova foi muito difícil. Muito difícil. Superlativo, absoluto, analítico. Muito difícil. Olha lá, duas palavrinhas. Agora, se eu falar, a prova foi dificílima. Quando eu uso dificílima, é um superlativo absoluto, porque não houve comparação com o grupão, só que ele é sintético. Eu peguei duas palavras, muito difícil, e transformei em um adjetivo só. Dificílima. Agora, se eu quisesse usar o grau superlativo relativo de superioridade, eu podia falar, por exemplo, a prova de português é a mais difícil do 6º ano. Então, o que aconteceu? Eu peguei o grupão, que é o 6º ano, e coloquei a prova de português como super. Então, é superlativo, relativo em relação ao grupão do 6º ano, de superioridade. Superlativo relativo de inferioridade, eu diria assim, a prova de português é a menos difícil do 6º ano. Então, é um superlativo, que ela é super, relativo em relação ao 6º ano de inferioridade, porque ela é a menos, olha o menos aí, inferioridade. Agora, superlativo absoluto, não tem comparação. Não tem eleição lá da maior ou de mais ou de menos. Então, eu digo assim, a prova de português é muito difícil, superlativo absoluto analítico, que é aquele que você usa o muito e o adjetivo. Quer passar para o superlativo absoluto sintético? Pega lá o muito difícil e transforma num adjetivo só. Então, eu digo, a prova de português é dificílima. Aí é superlativo, porque ela é super. Absoluto, porque eu não comparei, não elegi a mais nem a menos nada. E sintético, porque eu só usei o adjetivo no grau sintético. Então, grau superlativo, absoluto, sintético. A prova de português é dificílima, tá bom? Só que não, né, gente? Que ela é muito fácil. Bom, assista a esse vídeo, a essa videoaula mais vezes. Observe o esquema aí direitinho da página 15, porque o esquema ajuda bastante a entender. E faça as atividades da página 15 e 16. Depois, semana que vem, nós vamos corrigir, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus.